Vamos começar esse bate-papo. Vamos, vamos aprender um pouco mais sobre a governança e a estrutura do patrimônio familiar com o mestre João Teixeira, né? Ele tem anos de experiência aí nesse assunto e vai compartilhar conosco. Então, começamos agora a nossa live 30, né? Meu nome é Yuri Cap, o CEO do Selint, né? E o assunto de hoje é a governança e a estrutura do patrimônio familiar. E nada mais do que João Teixeira para poder dividir o conhecimento com a gente. João, deixo para você fazer a sua introdução, vai fazer melhor do que eu, e aí você já me devolve para a gente começar o bate-papo. Excelente, obrigado, Yuri. Bom, mais uma vez, obrigado ao Celinte, obrigado a todos que estão aqui prestigiando a live do Celinte. Olha só, pessoal, meu nome é João Teixeira, sou aqui do interior de São Paulo, diretamente de Tupã, no Oeste Paulista. Pessoal, minha formação é Direito, Contabilidade, e há 16 anos, nos últimos 16 anos, eu abri uma consultoria boutique e me dedico somente às empresas familiares, as pequenas e médias empresas familiares. A área específica é instituir, implantar o planejamento sucessório patrimonial, que é algo que a gente vai falar especificamente aqui hoje. E o que a gente conversa também no módulo do Celint, na trilha do Celint, no módulo FAM, tá? E é claro que a gente, dentro desse planejamento sucessório patrimonial, eu também sou conselheiro certificado pelo Celint e estou indo agora para a certificação avançada. É claro que o conselheiro precisa desse tema. Então, a gente vai focar bastante uma parte técnica, mas de um jeito muito dinâmico, tranquilo, do planejamento sucessório patrimonial. E, ao mesmo tempo, aqui na nossa consultoria, a gente trabalha muito a governança familiar. E aí vocês vão entender por que eu chamo de governança familiar e não governança corporativa, ok? Então, nesses últimos 16 anos, eu venho fazendo isso pelo Brasil. Já percorri 19 estados aí, treinamos mais de 20 mil pessoas e estamos nessa jornada, gente, como um mero aprendiz, um estudante aí. Yuri, vamos lá. Bacana, obrigado, João. Tanto o meu LinkedIn quanto o do João está disponível no bate-papo, né? Reforço aí que as perguntas, os comentários e a interação de vocês, live espectadores do nosso bate-papo é bastante útil para que a gente possa coordenar e conduzir essa live de hoje. E aí, João, começo lhe perguntando, né, com relação ao planejamento sucessório, né, ou planejamento patrimonial, né? Esse processo é indicado para pequenas e médias empresas? É indicado para empresas com um único proprietário ou com múltiplos proprietários, sócios, founders? Desmistifica o ponto para a gente, por favor. Legal, Yuri. Essa pergunta ela é muito importante e ela aparece logo no começo, um paradigma que a gente tem que quebrar logo no início, significa assim, opa, espera só um pouquinho, pessoal. A minha internet oscilou, Yuri, um pouquinho aí com Oscila um você? pouquinho, oscila um pouquinho. Oscilou, né? Mas aqui apareceu uma mensagem aqui, e aí eu parei de falar. Voltando então, pessoal, vamos lá. Essa pergunta que o Yuri fez, ela aparece logo no começo das primeiras reuniões. Então vamos lá, a gente tem que quebrar esse paradigma logo no início. Por quê? Muitas pessoas perguntam assim, João, eu sou uma empresa pequena, eu preciso fazer planejamento sucessório? João, eu sou uma média empresa. João, aqui é uma empresa de dono, é uma empresa de dois irmãos, pai e filho. Gente, não importa o tamanho da empresa, se é pequena, média, não importa o tamanho da família e o tamanho do patrimônio. Planejamento sucessório e patrimonial, ele serve e ele cabe em três cenários. Empresas familiares, quando eu falo empresa familiar, é marido, mulher e filhos. Empresas multifamiliares, sócios, amigos. E quando não tem empresa, mas a família tem patrimônio, muitos imóveis, por exemplo, ativos financeiros, também cabe planejamento sucessório. Isso é muito legal. Todavia, pessoal, todavia, quando a gente olha para a família e olha para o patrimônio, a gente logo no início pensa no seguinte: ó, já que não importa o tamanho da sua família e o tamanho do seu patrimônio, mas você quer um planejamento sucessório e você está apto ao planejamento sucessório, o que a gente analisa logo no início? Se a família tem harmonia familiar, se na família existe uma harmonia familiar, se existe uma organização patrimonial e se realmente os patriarcas querem a tal da sucessão familiar, ok? Esses são os primeiros argumentos, então,
de acordo com essa primeira pergunta, Yuri. Bacana, João. E com relação aos pilares do planejamento sucessório, né, o planejamento patrimonial, quais são eles? Olha só, eu costumo dizer que quando uma família pensa em planejamento sucessório, ou planejamento sucessório e patrimonial, esse planejamento, ele como é que eu posso dizer, alicerçado por três pilares, que é a questão da facilitar o processo do inventário, e aí eu reforço aqui, ó, prestem muita atenção no verbo que eu estou usando. Quem faz planejamento sucessório facilita o processo do inventário. Porque tem alguns colegas aí no Instagram dizendo assim: quem faz planejamento acessório evita o inventário. Negativo, negativo. Facilita o processo de inventário. Ok, gente? Por mais que o cara que fez todo o planejamento da forma que a gente conduz ali no módulo FAN, tal, com todas as ferramentas, quando ele falecer, tem que abrir o inventário dele. Só que aí fica muito fácil de se fazer e muito mais econômico. Então, olha só, o planejamento sucessório, ele tem três pilares: sucessão familiar, para facilitar o inventário, proteção patrimonial e planejamento tributário. O planejamento tributário é algo muito assim, tranquilo de se falar. Porém, quando a gente fala em planejamento tributário, eu não gosto de trazer para nenhum curso aquela planilha Excel montada que a gente vende em consultoria. Eu gosto do quê? De costurar o planejamento tributário junto com o patrimônio do cliente. Porque no planejamento sucessório envolve imposto de renda, pessoa física e jurídica, ITCMD, que é aquele tributo da doação, que é estadual, e o tal do ITBI, que está um caos no Brasil, principalmente depois de 2020, né? Então, olha só, esses três pilares que alicerçam o planejamento sucessório é muito importante, logo no início também a família entender por que eles estão buscando o planejamento sucessório. Proteção, sucessão familiar e vantagens tributárias, ok? Excelente, três importantes pilares. João, vou pular para o tópico da proteção patrimonial, né, e fazer a amarração com um item que a gente sempre discute, né? A, a história da blindagem do patrimônio, até que ponto essa blindagem ela é 100% segura ou onde que tem riscos nesse processo? Bom, vamos lá. Pessoal, eu venho de uma escola muito, como é que eu poderia dizer, conservadora e chata. Depois que eu me formei em Direito aqui no interior, eu me mudei para São Paulo, capital, e eu trabalhei numa empresa de auditoria. Então, a gente fala assim, a gente é ex-auditor. O Gaspar está aqui, eu acho que o Gaspar trabalha com auditoria até hoje, e, enfim, vai saber muito o que eu vou dizer aqui. E não Quando sou a gente chato, vem... João. Hã? Mas não sou chato. Não, eu tento não ser, Gaspar. Eu tento não ser. Mas quando a gente sai da auditoria, a gente leva alguns vícios. Então, assim, pessoal, desde quando eu comecei a trabalhar com a ferramenta holding, a holding ela traz alguns rótulos meio que falsos, tá? E algumas ferramentas também. Então, eu vejo muitas pessoas falar assim: olha, João, eu quero fazer uma holding para pagar menos imposto e blindar meu patrimônio. Cara, eu falo, mas você quer blindar contra quem? Ah, contra todo mundo, João. Contra todo mundo. Eu falo, pô, então você acredita em sonho, né? Você é um cara que acredita em venda de sonhos, né? E aí não dá para acreditar nisso. Por quê? Eu, particularmente, não acredito que exista uma estrutura no Brasil, e aí eu vou provocar um pouco mais aqui, uma estrutura no mundo, tá? Através de estruturas societárias ou outros tipos de ferramentas, como uma SA no Brasil, uma SCP, ou um trust, uma fundação internacional, uma BVI, uma offshore, uma LLC nos Estados Unidos. Enfim, nenhum tipo de estrutura dessa que eu citei, nem a holding no Brasil, serve para ocultar, para você se esconder, ser inatingível. Então a palavra blindagem para mim é uma baita sacanagem que oferecem aí fora, né? E aí é o seguinte, por que eu falo que um dos pilares do planejamento é a proteção? Porque realmente existe uma certa proteção sobre o patrimônio contra terceiros e até dentro da própria família. O importante de entender até onde vai essa proteção de maneira lícita é quando você começou a fazer essa proteção. Por quê? Porque todo mundo sabe aqui no Brasil que existe a questão da insegurança jurídica. E dependendo da situação que você esteja vivendo,
seja como sócio de uma empresa, CNPJ, ou como CPF, o passo que você der com o seu patrimônio pode gerar fraude. E esse pode gerar fraude é o que sair da cabeça do juiz, ou do TJ, ou do STF, do STJ. Então, assim, a gente faz uma análise antes na pessoa, né, ou nas pessoas que vão fazer parte do planejamento e no patrimônio, para saber o que a gente chama, né? Vocês estão no momento ideal de fazer planejamento? Porque se tiver alguma sacanagem aqui ou alguma coisinha podre, vai contaminar e não vai proteger, vai bombardear. Então, eu separo muito bem esse conceito de blindagem e proteção até onde ela pode ir, pessoal. Aproveitando uma pergunta da Gabriela, ô João, dentro do seu trabalho de estruturação do patrimônio ou da sucessão familiar, a solução, baseada na tua experiência, passa por alguma solução que esteja no exterior, por exemplo, abertura de uma offshore? Sim, a gente aqui no nosso escritório, a gente faz o diagnóstico, a gente estuda e a gente conceitua essas ferramentas. Porém, a gente não tem braço aqui dentro que execute. Então, a gente tem os parceiros. Então, hoje, por exemplo, está muito comum, até dividir ali no grupo do Celinte, que eu faço parte, muitos clientes no começo desse ano, tá, estão preocupados com a segunda cidadania e levar um investimento lá para fora. Além de diversificar aqui no Brasil o seu patrimônio, né? Enfim, colocar em várias caixinhas, também está querendo levar lá para fora. Por questões de inseguranças políticas, inseguranças econômicas, enfim, e também proteção, né? E então, a segunda cidadania está sendo procurada, questões societárias lá fora estão sendo procuradas, de sucessão lá fora. Então, é muito comum. E aí a gente tem braços lá fora, Yuri, principalmente nessa questão de trust, offshore e BVIs. São as três ferramentas mais procuradas hoje, né? Enquanto o trust não é legalizado 100% no Brasil ainda, né? Há projetos tão somente, mas aí a gente utiliza ferramentas no exterior com parceiros. Bacana, João. Obrigado aí pelo esclarecimento. Voltando para o nosso tópico, ah, no ambiente da governança da família, que é justamente esse ambiente onde nós estamos hoje, existem dois mecanismos, né, que são mecanismos de governança da família, né, e não necessariamente ou não aplicáveis à governança corporativa, que é o acordo de sócios, né? Desculpa, acordo de sócios é uma ferramenta da governança corporativa, mas acordo de sócios e protocolo de família, né? Então, acordo de sócios no ambiente da governança corporativa e protocolo de família no ambiente da governança da família, né? Esses documentos são equivalentes, são complementares, se chocam? Como é que você vê essa figura? Legal, muito bacana essa questão. A gente é chamado muito para revisar acordo de sócios. E quando a gente revisa alguns acordos de sócio, a gente encontra cláusulas de protocolo familiar no acordo de sócio, ou até mesmo no contrato social. João, dá um exemplo. O que você já encontrou que é de protocolo familiar em acordo de sócios ou em contrato social? Regime de casamento que os filhos têm que casar. Às vezes os filhos não são sócios da empresa ainda, do grupo econômico. E os caras colocam os filhos no acordo de cotista, no contrato social, e cláusulas que não servem para quem não está ali como sócio ainda. Pessoal, no contrato social, eu tenho cláusulas essenciais e acidentais que servem somente para os sócios. Quando eu tenho um contrato social muito bem feito e eu faço um acordo de sócios, o acordo de sócios só tem validade para quem é sócio na sociedade. Então não adianta eu colocar cláusulas nesses dois instrumentos de futuros sócios, que não são ainda. Não vai servir. Então, o que eu costumo dizer? Você não estava errado na colocação, não, Yuri. Hum. E isso eu converso muito nos meus grupos de governança que eu faço parte hoje, né? E desde quando eu comecei a estudar conselho. Eu tenho uma concepção aqui, e provavelmente alguns aqui não vão aceitar muito, mas tudo bem, né? Discordar não é desrespeitar. Antes de implantar governança corporativa numa empresa familiar, se a família não tiver estruturada, para mim a governança não para de pé. Para mim a governança não para de pé. Você pode trazer o melhor CEO para a diretoria executiva, você pode trazer o trio Parada Dura, Yuri, Gaspar e Passarela. Mas o conselho vai ser o melhor do mundo. Se o conselho de sócios não tiver firme, cara, os três conselheiros vão estar engessados. Se a família não tiver unida,
governança nenhuma para em pé. Pô, João, aí você provocou forte agora, de propósito. Então vamos Uhum. lá. Quando eu olho para os três círculos de John Davis, se eu não estruturar, presta atenção, empresa familiar. Empresa familiar. Não adianta olhar para a empresa primeiro, para o corporativo. Eu tenho que estruturar a família que é dona dessa empresa, que vai dar pau na herança, que vai dar pau em conflitos de pessoas Uhum. que são donas disso. Então, se eu não estruturar o círculo família, o protocolo de família, não tem sustentação esse alicerce. Se eu não estruturar os proprietários, que são os acionistas, que é através do acordo de sócios, eu não chego no círculo empresa, que é a governança corporativa. Não é que eu esteja menosprezando a governança corporativa, não é isso. É que quando eu estou de frente para uma empresa familiar, eu tenho que cuidar desses dois círculos primeiro. Senão, de novo, a governança não fica em pé. Por isso que eu acho imprescindível, melhor dizendo, quando eu começo um planejamento sucessório, iniciar a governança familiar, para depois a governança corporativa fechar com chave de ouro. E a gente tem resultados fantásticos. Inclusive, tem clientes aqui na tela, inclusive João e Celinte faz parte desse cliente que está aqui na tela, e foi dessa maneira que foi feito o trabalho. Um planejamento sucessório, governança familiar, e agora veio a cereja do bolo, o conselho consultivo. E está funcionando muito bem. Então, eu faria esses dois instrumentos logo no início do planejamento sucessório, Yuri. Acordo de sócios, que é um documento que serve para os sócios. São os direitos e deveres do sócio. E protocolo de família, que regula família versus negócio, né? E deixa firme o conceito de família. Só dois pontos antes da gente entrar no comentário do Gaspar, que é bastante pertinente aqui, é uma confusão generalizada do tema, né? Mas o ciclo, né? Os Three Cycles Model, né? Que é o do Davis Taguiri, nós discutimos na aula de sábado, né? Vera e Arthur, e você vê como que é importante esse assunto volta e ele é importante pra caramba, né? E o outro ponto é contrato social, né, João? Aí você já responde junto com a pergunta do Gaspar, né? Como é um documento aberto e público, a gente coloca lá o mínimo, o necessário, né? Aquilo que a lei manda, enfim. E se tem uma empresa, com certeza tem um contrato social, né? Mas o Gaspar traz, né, a questão, né? Holding familiar, né? E administração de bens, né? O que é uma coisa, o que é outra e quais são os objetos que estão abaixo dessas duas empresas. É muito legal esse tema. A gente tem o curso, né, que chama Holding Familiar aqui, e eu falo que holding familiar é uma expressão marqueteira. Não existe uma empresa que chama holding familiar, holding patrimonial, holding imobiliária, né? Estão dando vários nomes aí para holding no Instagram, mas a gente tem que ter calma. Quando a gente chega numa empresa familiar, geralmente, quando o cenário é amplo, duas ferramentas vão nascer, pessoal, no planejamento: uma holding de verdade. E o que eu chamo de holding de verdade? Aquela empresa controladora. Aquela empresa controladora. Aquele famoso KNAI 6462. Empresa de participações de outras empresas. Né? Até porque o termo hold significa isso, controladora. Está conceituado lá no artigo 2º da Lei das SAs. É a controladora das controladas. E ela é sócia dessas empresas. Ela detém o controle direto desse grupo econômico. Isso é uma holding. E é dentro dessa holding que a governança se desenvolve. E quando a família tem bens imóveis, geralmente a gente abre uma tal de patrimonial, mas o nome técnico é uma administradora de bens imóveis, que é onde a gente coloca os imóveis da família para proteção, para receber aluguel, que é muito mais vantajoso. Se quiser vender imóvel, é muito mais vantajoso pela pessoa jurídica do que pela física. E deixar os imóveis do casal dentro de uma empresa para os seus filhos é a maneira mais organizada que tem, porque você deixa o imóvel dentro de uma empresa que é a dona dos imóveis e regras no contrato para os filhos herdarem essa empresa e como administrar essa empresa. Então, numa empresa familiar que essa família tem empresas de negócio e imóveis, a gente nasce com essas duas ferramentas: a holding para as empresas e a administradora de bens imóveis para cuidar dos imóveis, a parte imobiliária. É isso que eu chamo lá no curso de segregação patrimonial. E aí, aproveitando a deixa aqui, essa holding não tem ligação nenhuma com essa administradora de bens, justamente por questões de proteção, Uhum. ok?
Bacana. Eu vou construir um cenário, João, para que a gente possa fazer a amarração com a pergunta da Vera, né, que já foi objeto, inclusive, de discussão nossa, né? Mas como a gente é amigo, a gente não brigou por causa disso, né? Mas vamos lá. Baseado num cenário onde é uma família proprietária de uma empresa, ok? Uma família, uma empresa que não há nenhuma governança do ponto de vista de mecanismo de governança, só temos o contrato social, né? Começamos por onde? Começamos por protocolo de família, acordo de sócios, pelo conselho consultivo. Qual é existe fórmula mágica ou existe um caminho a ser seguido ou existe várias opções a Olha seguir? só, Yuri, isso é legal. E aí vale a pena dividir aqui metodologia de trabalho. Quando a gente vai começar um planejamento sucessório numa empresa familiar que tem uma ou duas gerações, uma, duas, três gerações, já está nos netos, a gente costuma dizer assim para a primeira geração que está no, para a geração que está no comando, né? Está comandando o negócio. Olha, o planejamento sucessório não serve só para vocês, é para todo mundo. Isso tem que estar na cabeça de vocês, tudo bem? Nós vamos trabalhar para todos. Então, a metodologia que a gente vem adotando hoje é a metodologia de três etapas. Depois que o trabalho começa, a primeira etapa eu chamo de reuniões familiares. Ou, aqui no interior, a gente fala mexer no vespeiro. Por quê? Porque nessas reuniões familiares, a gente começa com toda a família na sala, depois vai para os pais, depois para os irmãos, para os netos e depois reuniões individuais. João, é meio que um negócio de terapia. É. Por quê? Porque nesse conjunto de reuniões é onde a gente cutuca a ferida e as pessoas vão jogando para fora todos os conflitos Uhum. pessoais e profissionais. Hora que a gente tem todos esses conflitos reunidos, aí a gente vai estudar o patrimônio e a gente monta a estratégia sobre o patrimônio. Aí a gente faz o quê? Hora que monta essa estratégia sobre o patrimônio, chama todo mundo para a sala e fala: ó, vocês estão assim e vão ficar desse jeito. Tudo Uhum. bem? Através de tais documentos. E aí a gente começa a nascer com os instrumentos, Yuri. Qual que é o primeiro documento a ser elaborado? Contrato social da holding? Não. Acordo de sócio, conselho consultivo, planejamento estratégico, código de conduta e ética, protocolo familiar. Eu tenho que deixar a família firme. E depois eu vou para o acordo. E depois eu vou para a governança corporativa. Boa. Vamos, eu estou com o Jefferson na linha aqui, mas eu vou dar uma prioridade para a Gabriela agora, né, que é bastante comum também esse ponto que ela traz. E é um ponto que não é pacificado no território nacional. Quando você transfere seus imóveis para a sua administradora de bens e imóveis, como é que fica a questão do ITBI? Pois é. Se a gente for ler a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional, é uma coisa. Se a gente pegar de 2020 para cá, o que as prefeituras estão fazendo, é uma bagunça. Então, vou tentar resumir mais rápido aqui para ficar didático. Quando eu integralizo um imóvel num capital social de uma empresa, eu pago ITBI? Depende. Se a empresa for para venda de imóveis ou aluguel, e essas atividades forem preponderantes na contabilidade, eu vou pagar ITBI sobre todos os imóveis que eu levei. Se a empresa Uhum. não tem atividade preponderante de venda e de aluguel, quando eu integralizei os imóveis nos 2 ou nos 3 primeiros anos, eu não tenho que pagar ITBI. Todavia, depois de 2020, do último julgado do STF, caso de repercussão geral, as prefeituras, principalmente de grandes centros, e São Paulo, capital, é uma, quando você integraliza um bem imóvel numa empresa, São Paulo está pouco se lixando pela atividade da empresa. É impressionante. Você faz o pedido de não incidência no site da Prefeitura de São Paulo, a mensagem parece que é uma inteligência artificial, ou um robozinho que está lá te dando a resposta. E é, né? Pague sobre a diferença. O que é a diferença? O valor venal de referência, que é um valor muito alto na capital de São Paulo, menos o valor do imóvel que a gente pôs no capital. Sobre essa diferença, recolhe o ITBI 3%. E algumas prefeituras foram copiando esses entendimentos. Então está muito difícil hoje. Então a gente joga muito aberto para o cliente hoje, logo no começo. Ó, o ITBI está um caos. No seu caso, você não teria que pagar ITBI. Vamos entrar com mandado de segurança? Vamos até o STF?
vamos até o STJ, o que for, vamos. Ó, você teria que pagar ITBI aqui, então nem vou perder tempo. Vamos pagar o ITBI? Vamos fazer uma gestão de patrimônio com gestão de tributo para preparar o ITBI? Porque tem muita gente vendendo holding dizendo que não paga ITBI, porque a Uhum. Constituição traz imunidade, mas é uma imunidade condicionada, vai de acordo com a atividade. Então, se eu tiver uma atividade de aluguel e venda, eu vou pagar ITBI. E o ITBI não é o pior dos mundos. A gente ganha nos outros tributos, que é o ITCMD e o imposto de renda. E a Uhum. sucessão já formatada através do contrato social. Perfeito, João. Vamos voltar um ponto aqui para poder esclarecer para o Jefferson, né? Quais são os dispositivos que normalmente você encontra para especificar a questão dos herdeiros não casados, né? Em protocolo em acordo de sócios cotistas, por exemplo? Eu acho que é o que é o mais comum de encontrar, né? Deixa eu ver se eu entendi, Yuri. Como regrar, quando os herdeiros não são casados, que tipos de regras Isso. tem que ter no Que protocolo, tipo no de regra acordo? que tem que ter no acordo de sócios cotistas? Legal. Geralmente, essa regra, quando os Não, pode herdeiros vir, não passou são no som aqui. casados e vão casar, a gente coloca no protocolo familiar. E aí essa regra ela é meio ampla. Por quê? Porque hoje no judiciário brasileiro existe o tal do namoro qualificado. O que é o namoro qualificado? Aquelas duas pessoinhas de 18, 19 anos que já dormem na casa dos pais, mas já são maiores. E se tiver patrimônio, é um namoro qualificado. Mas, João, dá para chamar de união estável? Dá para chamar de casalzinho? Por isso que nasceu esse conceito. Quando a gente tem herdeiros que não estão vivendo união estável realmente, e é namoro qualificado, a gente põe no protocolo. Vocês somente estão namorando, mas são maiores? Faz o contrato de namoro. João, mas existe esse instrumento? Existe. É terrível, mas existe. É engraçado até. João, e quando o negócio já é um pouco mais sério? O cara tá com a pessoa já há uns 5, 6 anos, pediu em noivado, mas está na dúvida ainda, ele quer conhecer um pouco mais, né? Sabe, não sabe se casa ou não, enfim. O que você faz, João? A união estável é perigosíssima hoje, de acordo com o Código Civil 2002. Então, o primeiro instrumento a ser feito aqui é uma escritura pública de união estável lá no cartório, mas com separação total de bens. Então, tudo isso tem que estar escrito no protocolo familiar. Moçadinha, vocês estão namorando? Então, cuidado. Se for um namoro qualificado, vocês têm que fazer contrato de namoro. Se for uma união estável, escritura pública de união estável com separação total. E filharada, vocês vão casar? Vocês vão casar. Case na separação total de bens. Bom, aí vem a pergunta que não quer calar. João, eu tenho um caçula, que geralmente é o caçula, né? Na maioria das famílias, o bom vivan. Eu tenho um filho rebelde, João. Ele está morando lá em Jurerê, tem um açaí e surfa. João, ele não está seguindo o protocolo. Ele está vivendo junto, não vai fazer escritura pública, tá lá. João, cabe uma penalização? Aí tem família que é mais pesada. Posso deserdar meu filho? Não, não pode fazer nada. Porque no protocolo de família, você pode pôr a pena que você quiser, mas você não pode deserdar em questão de Uhum. herança, se o cara não casar no regime tal, porque regime de casamento é livre. Aí, não, esse protocolo não serve para nada. O protocolo é um documento de efeito moral. É para você juntar a família e falar: vamos seguir essa leizinha aqui? Mas, ó, se você não seguir, você só está mostrando que você não pode ser nosso sócio, que você não pode ser diretor junto com a gente. Herdeiro você vai ser, infelizmente, porque você nasceu nessa família. Mas você não é bem-vindo para o nosso affectio societatis. João, aprendi mais uma contigo, que essa história do namoro qualificado realmente não estava no meu radar, né? Acabei de colocar agora. Gustavo Fernandes está até tá rindo de Principalmente quem orelha. tem menina. Quem tem menina, liga o alerta aí. Ah lá, ele já está de orelha Fugi em dessa orelha. já. Justamente. Mas vamos lá, João. Assim, agora vamos contextualizar. O conselheiro consultivo, nessa situação toda, num ambiente de conselho, qual que é o alerta dele? Olhar para a família e perguntar, ou questionar como é que está o protocolo de família, como é que está o acordo de sócios? Justamente, justamente. Vamos lá. Quando a gente chega numa empresa familiar, né, empresa de dono, e geralmente o fundador está lá dentro, ele que comanda, ele é o general, e aí ele contrata um consultor, um conselheiro para ir ajeitando a governança, né? E aí começa pela governança corporativa, que é muito comum, que é muito comum, Uhum. né? Qual que é o conselho que eu dou? Esses conselheiros que trabalham muito na esfera financeira, estratégica, enfim, de controle de risco, tal.
coloque na mesa, coloque na pauta, principalmente para os sócios. Cara, vocês se organizaram em termos patrimonial, em termos de herança, em termos de equalização de patrimônio? E é claro, né? Principalmente quando tem ruídos. Cara, não brinca com isso, não. Se apareceu uma dúvida, esclarece essa dúvida. João, não entendi. O que que é isso? Se pulou a cerca, se apareceu alguém de surpresa, vai lá ver se é filho ou não, né? Vai lá ver se é filho ou não. Confirma se é ou não. Porque se aparecer depois, estraga o planejamento. Então, assim, é muito importante que o conselheiro tenha no radar, junto com o conselho de sócios, essa questão de sucessão familiar, de governança familiar. Vocês já se preocuparam com isso? Porque assim, ó, se a gente só estruturar a governança corporativa, mas a família não tiver em sintonia, de novo, a governança não vai ficar firme. Então, eu acho que o pessoal de governança corporativa tinha que conversar muito sobre esse assunto. Como é que está o planejamento sucessório de vocês? Como é que está a situação do patrimônio de vocês? Né? Vocês já conversaram sobre isso? Sócios, vocês realmente estão amarrados num acordo de sócios, em entrada de novos sócios, em saída de sócios, para não dilapidar a empresa, não colocar turbulências no meio do caminho, né? São cláusulas fundamentais, olha, entrada de sócios, saída de sócio, exclusão de sócio e morte de sócio. É o que a gente chama nessas três últimas aqui de retirada, exclusão e morte, cláusulas acidentais. Por quê? Porque tem pagamento. E geralmente, quando a gente chega numa empresinha média, pequena, essa cláusula é a mais mal feita no contrato. Eu posso falar porque eu sou formado na área. Porque é feito por contador. Não foi feito por um advogado societário, especializado e tal. Então é muito importante, gente, o conselheiro entrar numa empresa familiar, se preocupar com governança familiar, planejamento sucessório e a instrumentalização disso. Contrato social, acordo e protocolo. João, brigadíssimo aí, você invadiu 2 minutos, vai pagar um pênalti aí pela invasão, e 2 minutos além dos 30 regulamentares, mas aproveito para informar que a última turma do FAM, né, com o João Alberto, a última turma do ano, né, será no dia 22 de julho, um sábado, das 8 às 13 horas. Né? Se puderem, né, compareçam. Da mesma forma, o link do LinkedIn do João está disponível no bate-papo. Tenho certeza que se precisar de algum apoio, o João vai dar esse apoio para vocês. João, devolvo para você fazer o encerramento, aí você traz de volta aqui para eu fechar a live, por favor. Não, maravilha. Bom, pessoal, foi um enorme prazer dividir essa meia hora aqui com todos vocês, pessoas muito conhecidas, pessoas que eu estou conhecendo hoje aí, Candice, Paulo, Gaspar, deixa eu ver mais gente. Nossa, é muita gente. Pô, a Bruna lá da WT, Werneck Filho, Hilton. Gente, obrigado, viu? Foi um enorme prazer. Excelente, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E todos muito bem-vindos aí para o nosso módulo fã. Vai ser muito bacana, gente, no sábado de manhã lá. Muito Bacana, obrigado, bacana. Eu valeu. fiz, eu fiz e realmente recomendo, né? Dia 21, daqui a 15 dias, eu e Vanderlei estaremos juntos aqui para desdobrar o capítulo 3 do livro Conselheiro de Empresas, a terceira live de uma série de 16. E nesse bate-papo nós falaremos das estruturas típicas de governança, né? Lembrando que para um evento exclusivo para os aluminais Celinte, né, no dia 17 de agosto, em São Paulo, faremos mais um evento de network para o exercício da rede de relacionamentos dos nossos conselheiros, ali no Espaço Flora, em São Paulo. Vai ser um evento bem diferente do último, né? Muito focado aí no processo de networking e no esquema de Think Food. E lembrando que a certificação avançada, né, essa que João comentou, né, começa no dia 29 de julho, é uma certificação de 4 sábados focada no desenvolvimento do skill do conselheiro, né, ministrada por Vanderlei, Gaspar e Gabriela Asmar, e Gaspar vai dar um show de auditoria de compliance nessa formação. Né? E fechando, no dia 28/10, o nosso Fórum Anual de Conselheiros, espero vê-los por lá novamente aí na nossa quarta edição. Obrigadíssimo pelo tempo de vocês, turma, e até daqui a 15 dias. Um Até abraço, mais. pessoal. Um abraço. Boa noite. Boa Obrigado. noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Obrigado. tchau.